Olá pessoal, dando um prosseguimento à nossa aula. Na aula passada a gente falou sobre mínimos quadrados, o caso contínuo, né? Quando a gente estava trabalhando em espaço de função. Agora a gente vai ver o caso discreto. Então a entrada do problema é muito parecida com o problema de interpolação. Então vamos lá. Dada uma função fx amostrada, ou seja, uma função discreta, conhecida apenas os n mais 1 pares de pontos x0, y0, x1, y1 até xn, yn, aonde yi é f de xi para i indo de 0 até n, ou seja, a imagem de uma função, né, yi, com os n mais 1 pontos x0, x1 até xn distintos. Ou seja, como eu falei, a entrada, o input desse problema é semelhante ao problema de interpolação. O que vai fazer que é diferente é o seguinte: o que a gente quer aproximar? Então agora a gente quer aproximar a f, essa função discreta, conhecida em alguns pontos apenas, por um polinômio Pm, ou seja, de grau menor ou igual a m, ou seja, esse polinômio de grau m é dado dessa maneira aqui: alfa 0 estrela, alfa 1 estrela, até alfa m estrela xm. A gente quer determinar os coeficientes desse polinômio. Agora, a grande peculiaridade desse polinômio em relação ao problema de interpolação é o seguinte: que o grau dele é menor do que a quantidade de pontos. Na verdade, na prática, o grau do polinômio é muito menor do que a quantidade de pontos, certo? E para isso, para determinar esse polinômio, a gente quer determinar um polinômio que minimize esse funcional aqui, ou seja, que a gente quer encontrar os coeficientes alfa estrela de forma que minimize a distância ao quadrado. Agora a pergunta é o seguinte: como a gente está no espaço euclidiano, né, no Rn mais 1, qual o produto interno que a gente vai usar? Nesse caso, essa norma vai ser definida pelo produto interno usual dos espaços euclidianos, ou seja, o produto escalar. Então, f interno g nada mais é que somatória de k0 até n, multiplicando componente a componente dessa função discreta. Ou seja, é o produto escalar que vocês estão acostumados. Beleza, então na prática, minimizar o quadrado, encontrar um polinômio que minimiza essa expressão aqui, ó, a norma ao quadrado, da diferença da f com o polinômio que eu quero encontrar, é a mesma coisa da gente minimizar a soma dos quadrados dos desvios. O que é o desvio? É a distância do ponto vermelhinho que eu conheço, que é dado do problema, ao ponto azul que está sobre o polinômio que eu quero encontrar. Então, a gente minimizar esses desvios aqui, essas distâncias aqui ao quadrado, a soma delas é o polinômio que a gente quer obter, certo? Então vamos lá então. Então utilizando o produto interno usual do Rn mais 1, ou seja, o produto escalar. Então fazer f menos pm ao quadrado é a mesma coisa de fazer f menos pm interno com ele mesmo, que como esse cara aqui é o produto escalar, é a mesma coisa de somar o quadrado dessas diferenças que estão aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou escrever todos os valores de y0 até n, ou seja, tem n mais 1 pontos, como um vetor, que eu vou chamar de y em negrito aqui. Esse vetor é um vetor que pertence ao Rn mais 1. E vou fazer a mesma coisa com o polinômio, ou seja, para todos os valores x, k avaliado pelo polinômio Pm, eu vou chamar de um vetor P em negrito. Então, a primeira componente vai ser quem? Vai ser o Pm avaliado em x0, a segunda componente vai ser o Pm avaliado em x1 até Pm avaliado em xn. De novo, esse cara também é um vetor do Rn mais 1 porque eu tenho n mais 1 pontos, né? Porque quem vai me dar o tamanho dele não é o grau do polinômio, sim a quantidade de pontos que eu estou avaliando com esse polinômio. Certo? Por outro lado, agora beleza, mas por outro lado, se a gente pegar o PM e avaliar em cada um desses pontos, o que a gente vai ter? Então, PM de x0 vai ser alfa 0 mais alfa 1 x0 até alfa m x0. A mesma coisa para o x1, a mesma coisa para o xn. Certo? Notem aqui que aqui não é um sistema linear de ordem, não vai me dar um sistema linear
com a matriz quadrada. Por quê? Como a quantidade de pontos é muito maior do que o grau do polinômio, então eu tenho mais equações do que incógnitas. Então, na verdade, o sistema ele é sobredeterminado. Então, ele tem infinitas soluções. Só que, como eu falei para vocês, a solução que a gente vai encontrar dessa infinidade de possibilidades que a gente tem para resolver o sistema sobredeterminado é a melhor solução no sentido de minimizar esse cara aqui em cima, ó, esse Q, certo? Esse funcional que está aqui. Ok. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, notem que no lado esquerdo aqui, ó, o que está aparecendo para a gente, se a gente empacotar esses valores e montar um vetor, na verdade é esse vetor que a gente acabou de definir, é o P em negrito. Aqui nesse lado direito, se a gente colocar o alfa zero em evidência, repare que o alfa zero está sempre multiplicado pelo número 1, né? 1, alfa zero vezes 1, assim por diante. Vamos colocar o alfa zero em um vetor todo formado pelo número 1. A mesma coisa aqui no alfa 1. Se a gente colocar o alfa 1 em estrela, vai ser um vetor formado por quem? Por x0, x1 até xn. Aqui, se a gente colocar o alfa 2 em evidência, vai ser o x0 ao quadrado, x1 ao quadrado, assim por diante. Então, se a gente fizer essa coisa de colocar cada um dos coeficientes em evidência, a gente pode reescrever aquele problema da seguinte maneira. Vai ficar o P, alfa 0 vezes um vetor que eu chamei de 1, 0, que é só formado por 1s, alfa 1 vezes um vetor 1, que é os valores de x, alfa 2 vezes o 2, que são os valores de x ao quadrado, até alfa m vezes o vetor 1m, que são todos os valores de x elevado à potência m. Notem aqui então que é como se eu tivesse a minha base de polinômio, como se as funções da minha base polinomial avaliando meu conjunto discreto de pontos. Então, por exemplo, aqui para polinômio constante 1, se eu avaliar x0, x1, xn, vai dar todo mundo 1. Aqui meu polinômio é o x, então se eu avaliar por x0, x1 até xn, vai dar os valores do meu dado de entrada. Aqui é o polinômio x ao quadrado, então se eu avaliar x0, x1 até xn ao quadrado, vai dar esse vetor, e assim por diante, certo? Então, beleza. Então, no fundo, o que a gente vai ter, então, voltando aqui à discussão, é o P escrito como essa combinação linear desses vetores U's aqui, o 0, 1 até o M. A afirmação que eu vou fazer é o seguinte, que esse conjunto, que é um subconjunto do Rn mais 1, é Li. Logo, se isso for verdade, esse conjunto é uma base de um subespaço de dimensão m mais 1. Ou seja, é um subespaço Rm mais 1 do espaço maior, que é um espaço Rn mais 1. Certo? Então, de novo, se eu conseguir mostrar então que esses vetores são Li, então ele é um subespaço de dimensão m mais 1 do espaço vetorial Rn mais 1. Certo? Então, beleza. Isso é verdade porque, se a gente colocar voltar aqui e escrever esse cara aqui na forma matricial, a gente vai ter que P é igual a essa matriz de X aqui, né, são os valores de cada... É como se eu colocasse as colunas, os U's, né, as colunas um do lado do outro, vezes o alfa zero. Essa matriz aqui, a gente já viu ela no problema de interpolação, é a matriz de Van der Monde. Só que nesse caso aqui, né, como eu falei, ela é uma matriz retangular, tem mais linhas do que colunas. Então, não basta a gente só verificar o determinante de x. No fundo, o que a gente vai fazer para deixar essa matriz quadrada é pegar uma submatriz de ordem m mais 1 dessa aqui. Ou seja, eu até na linha m e pegar ir até a linha m dessa matriz aqui, x, e pegar e extrair a submatriz dela, que está aqui, que eu chamei de x. Agora sim eu posso, se eu mostrar que essa matriz aqui tem determinante diferente de zero, então é a mesma coisa que as colunas são Li. Consequentemente,
É a mesma coisa eu mostrar que as colunas do conjunto X têm posto máximo, ou seja, LI. Então, é o que eu vou provar minha afirmação. Isso é verdade porque, de novo, né, como essa submatriz também continua sendo a matriz de Van der Waals, e por hipótese os valores de x são distintos, então o determinante x é diferente de x. Que está aqui, né? Que é a mesma estratégia que a gente fez lá no problema de interpolação, certo? Então, moral da história. Esse conjunto dos U's é LI. Então, voltando ao problema mínimos quadrados, o que a gente vai fazer então? Eu quero descobrir um vetor P que mora num subespaço de dimensão Rm mais 1 que seja mais próximo do meu vetor y, certo? E para isso, o que a gente vai fazer? Então, a gente já viu lá na aula anterior que determinar esse ponto, esse vetor P, que minimiza a distância ao quadrado, é a mesma coisa fazer uma projeção ortogonal do vetor y no subespaço formado pelos vetores o 0, o 1 até o n, certo? E para isso a gente tem que resolver esse sistema de equações normais que está aqui. Lembrando, né, que aqui vai aparecer uma matriz de Gram, ou seja, uma matriz formada pelos produtos internos dos elementos da base, os coeficientes que eu quero determinar, e aqui é o cara que eu quero projetar interno com cada elemento da base. Só que, consideração, né, aqui em vez de ser o produto interno do espaço de função, como a gente está no conjunto discreto, é o produto interno, no caso, é o produto escalar que a gente vai usar, ou seja, não precisa resolver nenhuma integral. Okay? Então, exemplo. Dada essa função f de x discretizada, né, por essa tabela aqui, né, então eu tenho os valores de x aqui e o de y, eu quero aproximar no sentido mínimos quadrados da função f de x por uma parábola, ou seja, por um polinômio de grau 2. Então a gente tem que determinar esses coeficientes que estão aqui. Detalhe, então, quando está com mínimos quadrados, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: em qual espaço que a gente está? A gente está no espaço de função ou no espaço euclidiano? Porque isso vai determinar qual produto interno que a gente vai usar para montar a matriz. Nesse problema aqui, meu problema é discreto, é dado por uma tabela. Então, eu vou ter que usar o produto escalar, certo? Outra consideração, a pergunta que a gente tem que olhar também, qual o polínômio que eu quero aproximar? No caso, é um cara de segundo grau. Então, eu tenho que determinar 3 coeficientes. Então, o sistema linear que eu vou ter que montar tem que ser um sistema linear 3 por 3, porque tem que ser de acordo com o número de incógnitas que eu tenho que descobrir. Beleza, então a gente tem que fazer, então, calcular 9 produtos escalares. A outra coisa também que a gente tem que fazer nesse caso discreto é o seguinte: a gente tem que montar aqueles vetores U's aqui, né? Lembrando que o U0 é a função constante 1 avaliada em todos os pontos x, então é todo mundo 1, como eu tenho 4 pontos, são 4, é um vetor do R4 formado por todo mundo 1. Depois o U1, que é referente a essa base aqui, ó, o x. Eu peguei essa função x e avaliar todo mundo dos valores de x da tabela. Então, ou seja, é só pegar os valores da própria tabela e colocar aqui. E no U2 são esses valores ao quadrado. Então aqui vai ser menos 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. O vetor y que eu quero projetar está aqui, ó, é só pegar esses valores da segunda linha da tabela. Está aqui, ó, 0, menos 1, 0 e 7. E agora a gente tem que fazer o produto escalar desses vetores dos u's e dos u's com y. Então está aqui, ó, então vai ser o 0 interno com o 0, ou seja, é o produto escalar de U0 com U0, dá 4. Depois U0 com U1, dá 2 e assim por diante. Notem o seguinte, né? Que eu não preciso resolver calcular esses 9 produtos escalares. Por quê? Porque a matriz é simétrica. Então, por exemplo, o 2 com o 0 é a mesma coisa que o 0 com o 2 que eu já calculei. E assim por diante. Então, aqui vai ficar, então, o produto escalar de U0 com U0, de U0 com 1, U0 com 2, assim por diante, até depois eu fazer com o Y, né? O 0 com o Y, o 1 com o Y e o 2 com o Y.
Então, todos os valores estão aqui. Depois a gente monta a matriz, está aqui, e depois temos que resolver essa matriz. Resolvendo essa matriz, a gente encontrar os coeficientes. Então, moral da história, o polinômio procurado está aqui embaixo. Tá? Então, eu vou deixar vocês checarem essas contas, né? Todos esses produtos escalares aqui. Então, é só multiplicar componente a componente e somar um por um, não tem mistério. Então, beleza. Continuando aqui, dado o polinômio, agora a gente pode resolver calcular o erro que eu estou cometendo ao aproximar essa função discreta por esse polinômio de grau 2. De novo, né, um erro de truncamento é só a gente avaliar essa função Q, lembrando que a F a gente conhece, é dado o problema, e o P2 a gente acabou de obter. Só que, de novo, né, fazer isso aqui, a norma ao quadrado, é a mesma coisa de fazer esse cara interno com ele mesmo. Usando o produto escalar, vai ser a somatória de K de 0 a 3 de YK menos o polinômio que a gente acabou de obter, avaliado em cada um dos pontos da minha tabela. Ou seja, fazer essa conta, levar ao quadrado e somar todo mundo. Se você quiser expandir, usar a propriedade de produto escalar e separar, expandir esse termo, você pode. A conta vai dar a mesma, ou seja, aqui a gente está somando todos os valores de y quadrado, aqui menos 2, o yk multiplicado pelo polinômio avaliado em cada um dos xk, e aqui o polinômio quadrado de segundo grau avaliado em cada ponto xk elevado ao quadrado. Fazendo essa conta vai dar 0,8. E 0,8 é o erro que a gente está cometendo ao aproximar essa função discreta por essa parábola. Ok? A gente pode resolver esse problema, reinterpretar esse problema na forma matricial, que eu vou falar para vocês. Lembrando, né? Então vamos recapitular o problema. Então, dado a função fx amostrada, ou seja, discreta, conhecida em apenas nos n mais 1 pares de pontos que estão aqui, onde cada y e a f é avaliado em cada um dos x's, com n mais 1 pontos distintos, ou seja, todos os pontos x são distintos 2 a 2. Então, o que a gente quer fazer é aproximar f de x por um polinômio de grau m, onde o grau é muito menor que a quantidade de pontos na prática. Isso aqui, para resolver isso, basta resolver o sistema linear de equações normais, ou seja, uma matriz dada pelo produto escalar da base, dos elementos da base avaliada nos pontos x, né, nos valores de x, e aqui a base, o produto escalar da base escalar com o vetor y que eu quero projetar, ou seja, o y é dado do problema. Ok? Esse sistema linear aqui, ó, a gente pode escrever da seguinte forma, ó, porque nota, aqui o produto escalar do vetor y0 com y0, por exemplo, é a mesma coisa a gente pegar o vetor o 0 com o 0, é a mesma coisa a gente pegar o vetor u0, que é um vetor coluna, transpor ele, colocar ele como linha e multiplicar ele por coluna. É a mesma coisa aqui, ó. O 0 coluna por o 0 linha com o coluna, o 0 linha com o m coluna e assim por diante. Então, dessa forma, ou seja, a gente pode transformar esses produtos escalares nessa multiplicação dessas duas matrizes. Ó. Pega a matriz lá de Van der Moor e multiplica a transposta à esquerda, que vai dar o mesmo efeito desses produtos escalares aqui. E eu faço a mesma coisa com o vetor termo independente do lado direito. Né? Em vez de eu calcular esse produto escalar, basta eu pegar então a matriz de Van der Moor transposta dela e multiplicar pelo vetor de y. Certo? Se eu chamar essa matriz aqui de x, ó, vou chamar essa matriz a matriz de Van der Moor de x, né? Então aqui à esquerda é a x transposta, né? A transposta da matriz x. Aqui eu vou chamar de alfa esse vetor. Aqui é x transposto e aqui é o vetor de y, né? Tá aqui. Então, ó, essa matriz de Van der Moor é x, o vetor que eu quero descobrir eu chamei de alfa estrela. Aqui como é x, então aqui do lado esquerdo é x transposto. Aqui no y, aqui a mesma coisa, x transposto vezes y. Então, para a gente resolver esse problema, basta multiplicar dos dois lados pela inversa de x transposto x, que está aqui. Então, alfa estrela na prática é x transposto x inverso vezes x transposto vezes y. Essa matrizinha que vocês estão vendo aqui, ó,
a inversa de x transposto x vezes x transposto é o que vocês viram em álgebra linear da tal da pseudo-inversa, ou inversa de Moore-Penrose, tá? Então, já que está na forma matricial, a gente consegue resolver esse problema facilmente no MATLAB, né? Eu passo para um problema lá no caso discreto, o vetor x, o vetor y e o grau que eu quero aproximar, o grau do polinômio que eu quero aproximar. Então aqui a gente pega o comprimento do vetor x, monta uma matriz de Van der Waals. Aqui eu tenho que pegar só as últimas k colunas da matriz Van der Waals, né? Porque a matriz Van der Waals material vai criar uma matriz quadrada, no caso a gente não quer uma matriz quadrada, a gente quer uma matriz retangular. Então eu vou pegar só as k últimas colunas dela. E aqui a gente está calculando os coeficientes aqui. Estou fazendo a inversa de x transposto x, né, com barra invertida, em vez de usar o comando inv, vezes x transposto y transposto. Lembrando que no caso eu estou dando tanto x e y como vetores linha, por isso que eu coloquei transposto aqui. A gente pode revisar esse problema, então o problema que eu quero resolver é esse aqui na forma matricial, né, x transposto x alfa igual a x transposto y, onde x é a matriz de Van der Waals. Se a gente usar a decomposição QR que a gente viu lá no problema de alto valor, ou seja, se eu conseguir decompor, se eu decompor x como o produto de uma matriz ortogonal Q e uma triangular superior, a gente pode reescrever esse problema da seguinte maneira. Então aqui eu vou trocar x por QR, né? Então vai ficar QR transposto, QR alfa estrela, QR transposto Y. Lembrando que a propriedade de transposição, quando você tem a transposta de uma multiplicação, a ordem inverte e aplica a transposta em cada um dos termos. Então vai ficar isso, né? Vai ficar aqui R transposto Q transposto vezes Q vezes R alfa estrela. E aqui eu vou inverter a ordem, vai ficar R transposto Q transposto Y. Como Q é ortogonal, a inversa dela é a mesma coisa da transposta dela, certo? Então aqui vai ficar identidade, certo? E por outro lado, como tem R transposto dos dois lados, eu posso cortar R transposto dos dois lados e aí ficar, no final das contas, R alfa estrela igual a Q transposto Y. Ou seja, é um sistema triangular superior que a gente pode usar com substituições regressivas aqui nesse caso. Então, a gente pode reinterpretar aquele algoritmo anterior do MATLAB da seguinte forma, né? De novo, eu passo um vetor linha com os valores de x, um de y e o grau do polinômio. Pegamos o comprimento do vetor x, cria a matriz de Van der Waals. Como essa matriz é quadrada, é só pegar as últimas k colunas, né, para bater com o grau do polinômio que eu quero aproximar. Chamamos a decomposição QR do MATLAB com o comando QR. E aqui eu faço R, a inversa de R, né? Porque eu tenho que resolver esse sistema aqui. Ou seja, como eu quero resolver esse sistema aqui, basta usar o comando barra inversa. Né? Vai ficar R barra inversa de QTY, né? Então vai ficar R barra inversa de Q transposto, Y transposto para deixar ele como coluna, e a transposta aqui para me dar a resposta como um vetor coluna. Então, com isso, a gente encerra esse tópico de mínimos quadrados. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.